próxima metade, a gente renova tudo, né? A gente começa novamente um outro processo, porque esse capítulo, ele é mesmo um divisor de águas no livro, né? O capítulo que fala da autopreservação. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse capítulo é o sinalzinho de alerta, sabe? Um clique que diz assim, você agora acha que já sabe quem é o Barba Azul, já conheceu a sua mulher esqueleto, já sabe como é que você consegue fazer o resgate, já entendeu que você precisa encontrar o seu grupo como um patinho feio, e acha que agora já aprendeu tudo e já está livre de todas as armadilhas? Não. A gente nunca está livre de todas as armadilhas. A vida é algo que não cansa de se inscrever. Todo dia se renove. Todo dia temos desafios novos, todos os dias temos questões novas e precisamos estar ali com a nossa conexão com o nosso instinto sempre muito ligada, sempre muito em alerta, para que tudo isso que a gente vem aprendendo até aqui, né, nesse processo de reencontro com o nosso feminino selvagem, faça sentido. Então, o grande alerta desse livro desse capítulo é um sempre alerta. Então, vamos começar, né? Volto a dizer, as telas estão um pouquinho mais densas, né, com textos, podem me interromper, né, como de costume, né, durante a apresentação, porque como é muita informação, se vocês deixarem para o final, talvez também não consigam lembrar de tudo. E vamos lá começar, né? Nesse capítulo a gente traz o conto dos sapatos vermelhos. É um conto muito interessante e muito forte, no fim é quase um conto de terror. Você chega no fim do conto e fala assim, acabou? Como assim? Né? A menina teve os pés arrancados e a história acabou, não vai acontecer nada. E é exatamente essa ideia. Eu vou falar um pouquinho ali na frente sobre o uso do choque, né? Às vezes a gente precisa encontrar uma conexão afetiva para que o outro entre em sintonia com a mensagem que é tão profunda. A proposta desse capítulo é que a gente possa identificar as armadilhas, que é tudo que a menininha não faz. Ela não consegue perceber as armadilhas, justamente, né, porque está nesse caso da menina, nesse lugar ainda da ignorância do eu, mas como alerta da Clarissa, para as meninas que já não estão na ignorância do eu, mas estão naquele momento do eu já sei. Não se preocupe que eu já sei me defender, eu já sei como é que funciona o mundo, eu já sei que tem um Barba Azul, algures por ali, eu já sei que as coisas estão ali, já sei caminhar sozinha. E isso também tem um preço. O capítulo traz a liberdade como grande meta e fala que o preço, né, que ela requer é o aprendizado do uso dos nossos instintos para que a gente possa evitar todas essas armadilhas. Pode passar. Vamos lá. A verdade psicológica na história dos sapatinhos vermelhos é a de que a vida expressiva da mulher pode ser sondada, ameaçada, roubada ou seduzida, a não ser que ela se mantenha fiel à sua alegria básica, ao seu valor selvagem, ou que os resgate. A história chama a nossa atenção para armadilhas e venenos com os quais nos envolvemos com excessiva facilidade quando estamos sem a proteção da alma selvagem. Sem uma firme participação da natureza selvagem, a mulher definha e cai numa obsessão pelo que a faça sentir melhor, pelo que a deixe em paz, e por qualquer um que a ame, pelo amor de Deus. Eu destaquei esse trecho, é um trecho muito interessante, porque fala muito das nossas verdades. Esse lugar da mulher faminta, da mulher que deseja algo e nem sei o quê, e que se coloca de uma maneira muito insegura diante das armadilhas da vida, porque qualquer substituto àquilo que ela perdeu vai reluzir muito, vai ser muito sedutor, vai ser muito brilhante. E aí a gente vai encontrar as mulheres que se perdem em vários tipos de excessos, né? O excesso de trabalho, aquela que trabalha 14 horas por dia, o excesso de relações, aquela que sai de uma relação e entra em outra, o excesso da alimentação, dos vícios, álcool, drogas, esse lugar do se ver como presa fácil diante daquilo que nos enche, mesmo que seja momentaneamente, de algum tipo de prazer. Né? Isso vem exatamente desse lugar da fome, né? Da fome que os instintos acabam por passar diante da privação da liberdade. Esse conto fala das escolhas,
da importância da proteção psíquica, do quanto somos capazes de nos submeter em troca de uma gaiola de ouro. Quantas de nós, ou na nossa ou na história de alguém próximo, não sabe exatamente o que significa a gaiola de ouro. Aquele casamento com alguém que promete segurança, aquele trabalho que a gente já não se identifica, mas que a gente não consegue sair dali, são as nossas gaiolas de ouro. Olha, aqui você tem segurança. Olha, aqui você tem estabilidade de emprego. Vem, fica aqui. É sedutor, é lógico que é sedutor. Mas qual é o preço? Quanto é que isso vai nos custar? É justamente o que o conto traz. Fala do que a gente perde, né, quando a gente entrega os nossos instintos, quando a gente deixa de proteger a nossa integridade psíquica, quando a valorização do outro é algo que tem mais peso do que o nosso próprio desejo, quando a gente tenta ser boazinha, sempre boazinha para o outro, e viramos vítimas, né, do nosso próprio desespero. É exatamente o que acontece com a menininha na história. A Clarissa traz o termo mulher feroz, que é muito interessante, porque quando a gente começa o livro, a gente fala de vamos reencontrar a nossa mulher selvagem. E ela traz esse termo como um diferencial. A mulher feroz não é a mulher selvagem. A mulher selvagem, e pela primeira vez ela traz essa forma de reencontro com o próprio limite que a mulher selvagem tem. Ela sabe onde é que ela deve e onde é que ela não deve. Ela sabe que ela vai atacar se ela tem fome. Ela sabe que se ela não tem fome, ela não ataca. Mas a mulher feroz, não. Ela perde exatamente esse ponto de equilíbrio. Ela faz uma comparação interessante com os bichos que eram livres, selvagens, e que são capturados, e que são domesticados, e que são enjaulados nos zoológicos. Esses bichos, esses animais, eles perdem ali o contato mais íntimo com o próprio instinto. Um animal, no seu habitat natural, talvez não ataque alguém se ele não tiver fome ou não se sentir ameaçado. Um animal enjaulado, mesmo sem fome, mesmo sem ameaça, se você abre a jaula, ele ataca quem está na frente. Essa é a mulher feroz. A mulher feroz, ela foi domesticada, ela teve ali os seus instintos domados, e ela volta, mas agora de uma maneira desmedida, indomada, sedenta, esfomeada. Ela quer buscar de novo essa ponte, essa construção com os próprios instintos, mas ela já não sabe muito bem como fazer. Então, ela acaba aceitando, de uma maneira até muito fácil, substitutivos. Né? Então, eu acabei uma relação que eu amava alguém, eu agora vou ficar com uma outra pessoa que me diz que vai ser muito incrível, e eu vou ouvir aquilo e vou dizer, quem sabe, né? Então eu troco o meu sapatinho vermelho, que era meu e que era precioso, por um sapatinho vermelho que brilha, porque acho que vai ser a mesma coisa. Né? É aquela mulher e algo que é muito triste até de trazer, mas é importante que a gente pense, que vai se entregar aos vícios, que vai achar que, eu estou muito triste, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou cheirar aqui esse pozinho branco. Olha aquela pessoa que diz assim, olha, cheira isso aqui, que isso aqui vai te fazer feliz. É essa mulher que está tão sedenta que vai dizer assim, vai me fazer feliz? Então vem, dá cá que eu quero também. Obviamente eu estou trazendo aqui para um polo, para um extremo, mas é algo que a gente consegue perceber em coisas muito pequenas, né? Naquilo que a gente foi deixando de olhar dos nossos desejos, dos nossos sonhos, e o que a gente foi colocando como substituição no lugar. O que a gente foi colocando em troca. Pode passar. Ela começa falando da perda brutal nos contos populares. Fala desse lugar, desse desfecho tão impactante, tão monstruoso, que tem um objetivo único, que é acessar as nossas emoções. Eu fiquei pensando um pouco, e a Clarissa também traz isso, na publicidade. Quando a gente vê um acidente de carro e o sangue ali escorrendo na tela, e aquilo choca, ou quando você pega os maços, as carteiras de cigarro, e ver aquelas imagens que são tão chocantes, a intenção é mesmo quebrar a razão, é mesmo ir direto no afeto, é acessar o afeto, é dizer, olha, tem um preço para pagar e não é um preço pequeno, né? É um preço de sangue. E é exatamente assim que acaba o conto, com a menina tendo ali os seus pezinhos decepados.
E ela vai um pouco além, né? Ela fala que a partir dali ela vai se tornar uma aleijada que só vai conseguir viver como criada, ou seja, como dependente sempre de outras pessoas. A perda dos sapatos feitos à mão representa a perda da vida que a mulher arquitetou para si mesma, a perda da percepção apurada, os excessos, a perda dos pés. Quem já dançou descontroladamente, quem já perdeu o próprio chão, quem já se deixou seduzir por uma solução substitutiva e mais fácil, entende bem o final dessa história. Quem já entrou numa dança sem fim, num ritmo de trabalho enlouquecido, eu preciso produzir, para substituir a minha própria vida, eu preciso beber, eu preciso de farra todos os finais de semana. Quem já entrou nesse ritmo de descontrole, sabe, entende que existe um momento em que ou a gente arranca os pés, ou a gente corta pela raiz, ou a gente não consegue mais voltar. Só que diferente dos contos, e essa é uma fala muito interessante da Clarissa, a nossa vida se assemelha muito mais a um seriado, a uma série, do que a um filme. Né? Nesse conto, a menina tem lá os pés decepados, fim da história. Na nossa vida, eu decepo os pés, mas pode ser que no próximo capítulo ou no próximo episódio eles voltem a crescer. Quem aqui que nunca assistiu um seriado em que o personagem morreu na temporada 1, na temporada 10 ele aparece de novo, sabe-se lá de onde é que ele veio? Né? E essa ideia de que a vida não é tão estanque assim. E que os fracassos, eles não precisam ser tão amaldiçoados. Muitas vezes, a gente perde tempo demais amaldiçoando os nossos fracassos. Então, olha só o que aconteceu, eu perdi meu sapatinho vermelho, agora eu nunca mais vou ter um sapatinho vermelho, e eu congelo aqui, neste ponto, e eu não abro espaço para o novo. E muitas vezes é justamente ficar ali, namorando o fracasso, que faz com que eu vá buscar de uma maneira muito intensa esses valores substitutivos. Eu quero me livrar da dor do fracasso, eu estou ali abraçada com ele, eu estou ali abraçada com o fim daquele casamento, eu estou abraçada com o chefe que me demitiu, eu estou abraçada com os amigos que não me valorizam, e não consigo abrir espaço para que venha um outro chefe, que venha uma nova relação, para que venha um novo começo. A Clarissa fala uma coisa que também é muito, muito interessante, que é os fracassos são grandes professores. Aprendemos muito mais com eles do que com as nossas vitórias. Então, ao invés de olhar para o fracasso e maldizer a vida, maldizer a sorte, porque, de novo, tem uma fala que eu vou trazer lá na frente, que ela fala dos lobos, que é muito interessante, e que é um passar adiante. Eu olho, foi ruim, o que eu posso aprender com isso? E como é que eu posso fazer diferente? O fracasso não precisa ser um ponto final, ele pode ser um ponto parágrafo, né? Ou o fim daquele capítulo, né? Para que venha o próximo capítulo da série. Os sapatos vermelhos feitos à mão. Vermelho é a cor da vida, mas também é a cor do sacrifício. Das emoções vibrantes versus os afetos vulgares. Indica que a vida vibrante vai exigir sacrifícios. E acho que essa é uma fala que também vale a pena a gente pontuar, porque a gente não consegue pensar numa construção de algo sem algum sacrifício. Eu quero estudar, eu quero ir para a universidade, eu vou ter que sacrificar tempo, eu vou precisar sacrificar dinheiro, eu vou precisar sacrificar algo meu que está aqui na superfície se eu preciso encontrar o que está lá no fundo. Se o meu desejo é alcançar o meu eu profundo, talvez eu precise abrir mão do desejo de agradar todo mundo. Porque se eu agradar a todo mundo, certamente eu não estou fazendo aqui as pazes com o meu próprio desejo. Se eu estiver preocupada com o que os outros pensam sobre mim, eu não vou conseguir ser legitimamente eu. Se a gente pensar que essa menina não tinha nada e conseguiu, com nada que ela tinha, com trapinhos que ela foi achando pela floresta, construir um sapato.
A gente olha para essa menina e o que a gente vê é criatividade pura, é instinto puro. Essa menina é cada um de nós ali no início da nossa história, com os nossos desejos, os nossos sonhos. Eu quero ser astronauta, porque eu quero um dia pisar na Lua, ou eu quero ser bombeira. Olha, a minha filha tem uma amiga que dizia que quando era criança queria trabalhar no caminhão do lixo, porque ela achava incrível, né, andar pendurada atrás do caminhão do lixo e ouvindo o apito daquilo gritar. É uma descrição de liberdade, né? O vento, eu tô no carro, mas eu tô fora. É justamente dessa menina que a gente está aqui falando. Os sapatos feitos à mão representam a proteção aos pés. Se a gente pensar que nas idades mais antigas, os senhores tinham sapatos, os escravos não. O sapato fazia marca da diferença. Quem pode se proteger? Quem é que pode ter aqui um arcabouço de cuidado? E a menina consegue fazer isso. Ela consegue criar essa capa de proteção para ela, ainda tão pequena, órfã, sozinha, né, com as próprias potencialidades. Os sapatos representam também esse anteparo, né, que separa a menina do mundo. No conto, eles são uma analogia para as nossas defesas emocionais, os nossos escudos psíquicos, né? Que vêm dos nossos primeiros nãos. Não, não quero. Não, não gosto. Não, não me invada. A criança começa ali tentando proteger os desejos, mas aí a gente começa, nós fazemos isso com o aprendizado. Não, não diga não. Diga sim, diga muito obrigada. Aceite, mesmo que depois você não coma, você joga fora. A gente vai ali tentando, pouco a pouco, domar o desejo, que é escudo de proteção, que eu não quero, então eu digo não. Por que eu não posso dizer não? Por que o não ofende tão o outro? Né? E aí tem algo que é interessante pensar nas nossas primeiras vezes. E talvez seja o ponto mais complicado para a menininha, porque ela não tinha ainda alguém que ensinasse ou que orientasse, que o primeiro sapato até podia não ser tão bom, porque era o primeiro, era a primeira vez que ela fazia aquilo. Ela podia tentar uma segunda e certamente, se ela não tivesse sido levada pela anciã, teria tentado um segundo, um terceiro, talvez o quinto fosse incrível, mas quantas de nós desiste na primeira vez? A primeira vez que eu vou falar em público, ai, eu gaguejei, eu fiquei toda transpirada, e como é que eu vou fazer? Ai, que medo, e a voz saiu meio tremida, e a partir dali eu penso, nunca mais eu falo em público. Mas foi a minha primeira vez. E na primeira vez a gente vai sempre falhar. Alguém que deixa de aprender um idioma, por exemplo. Eu quero aprender a falar inglês, mas como é que eu falo inglês aqui? Né? Vejo ali outra pessoa que abre a boca e sai tudo tão perfeito e eu não consigo pronunciar direito uma palavra. Ai, que vergonha. Eu não vou falar inglês, eu não vou aprender a falar inglês. Mas aquela pessoa também teve uma primeira vez. E as primeiras vezes, elas são sempre um ponto para crescimento. É a partir dali que a gente evolui. E a gente precisa começar também a fazer as pazes com as primeiras vezes, para que a gente não caia na tentação de achar alguém que traga lá o sapato do sapateiro prontinho, né, muito bem feito, e diga: olha, toma. Né? E eu penso: ai, que bom, tem isso aqui, então eu vou de alguma maneira pular o meu caminho, a minha jornada de aprendizado, e vou direto à perfeição. Ok, vai proteger os meus pés? Talvez, mas certamente eu não vou apresentar nenhum grau de aprendizado, eu não vou evoluir daquele ponto onde eu parei lá atrás. Ok, até aqui? Aí a Clarissa faz uma jornada interessante, que são as 8, se não me engano, 8 armadilhas, pelas quais a menina passa nesse processo do distanciamento do próprio instinto e das tentações que ela não consegue reconhecer como tal. A primeira delas, a primeira armadilha, é a carruagem dourada. É exatamente aquele emprego incrível, aquele casamento que você não gosta tanto assim, mas pensa assim, puxa vida, né? Mas é uma pessoa que vai me dar uma segurança emocional, uma segurança psíquica, uma segurança financeira, aquilo que a gente já não está tão feliz, mas ai, tá bom assim, eu vou ficar aqui mesmo. É a gaiola de ouro, é o castelo do Barba Azul, né? Aprisiona,
Mas eu não percebo primeiro que é uma prisão. Eu vou olhar aquela carruagem dourada e uau, é dourada, né? Que lindo, que riqueza. Lógico que eu quero. É, a analogia do carro é interessante porque o carro nos transporta de um lugar para o outro. A carruagem transporta a menina do mundo dela, né, do mundo da criatividade, do mundo pueril que estava ali ainda por se desenvolver, para uma nova vida. Nessa nova vida, ela não pode falar se não for perguntada, ela não pode andar aos saltos, ela não pode desejar. É esse o custo. Muitas vezes, os caminhos mais fáceis vão custar o nosso desejo. Eu não posso mais sonhar, eu não posso sequer falar, eu não posso sonhar em não ser a médica, em não ser a juíza, eu não posso sonhar em andar lá pendurada no meu caminhão de lixo, porque não foi para isso que eu te eduquei. Quando a menina vai viver com a anciã, ela é silenciada dos próprios desejos. E é nesse momento que a fome começa a surgir. É no momento em que os desejos são calados e que ela entende ali, na linha pequenininha do contrato, que ela ganhou agora uma mãe que vai cuidar dela, mas lá na linha pequenininha está escrito, mas que não vai deixar você desejar. E é aí que ela começa a perceber que essa carruagem dourada veio para romper a ligação dela com os próprios desejos, com aquilo que era tão sagrado, porque ela ficou tão feliz quando ela fez o sapatinho, ela foi um momento, foi o auge ali daquela primeira etapa do conto, em que ela fez algo com as próprias mãos e que era incrível, e de repente aquilo foi incendiado, aquilo estava na fogueira. Pode passar, Pedro. A segunda armadilha é a velha ressequida. Aí a gente pode pensar, mas Inês, a gente está aqui falando há 7 contos que a gente tem que acreditar aqui nas mulheres mais velhas, a gente precisa seguir La Loba, essa velha que mora lá dentro da gente. A gente foi lá, encontrou a Baba Yaga, né, muito louca, mas muito sábia, e de repente agora não. Aí a gente precisa pegar aqui uma lentezinha de aumento e olhar um pouquinho mais perto para essa anciã. Essa anciã, que deveria representar, no nosso imaginário, sabedoria, aconselhamento, acolhimento, não necessariamente se encaixa nessa personagem. Por quê? Porque aquelas que perdem os próprios desejos, elas também envelhecem. Aquelas que se perdem de si lá atrás em algum momento, elas também envelhecem. Diferente da Baba Yaga ou de La Loba, essa anciã está muito mais preocupada em ser aceita, em seguir as normas, em abrir mão, seja lá do que for, para não ser julgada. E a menina entra aqui como um aprendiz exatamente dessa reprodução do status quo. Vamos lá aprender a sentar de perninha fechada, a falar só quando te perguntem, a comer de boquinha fechada porque ninguém quer ver o que está dentro da sua boca, sem porquês. Essa anciã sequer enxerga. Como é que ela pode proteger a menina dos perigos? Ela não vê os perigos, ela não pressente os perigos, ou seja, ela está desconectada da própria intuição. Ela não tem como ser a guia de uma menina tão criativa. A menina é cheia de vida, cheia de desejos, precisa, a nossa menina interior precisa dessa anciã criativa também. Que vai te dizer como a Baba Yaga, olha, vai lá e limpa tudo, cozinha para mim, e amanhã eu quero ver o que você fez. Não vai te dizer, tá bem, vamos lá que eu faço por você, ou eu faço junto, ou não veste essa roupa e veste aquela. Somos muitas vezes guiadas pelas velhas ressequidas. E com elas aprendemos a anular o eu para sermos aceites, para que não nos julguem. Nos tornamos aquelas que absorvem os valores da família, do parceiro, da empresa ou do grupo religioso como inquestionáveis. Uma verdadeira massa sem forma, diante do que nos disseram que era certo. É certo, vai por ali. Só que aí nos tornamos feras, porque nos separamos da nossa intuição inata e já não percebemos mais os perigos e estamos famintas. A terceira armadilha é a queima do tesouro. É exatamente a alma faminta. A velha logo queima a natureza criativa. A criatividade aqui não dance, não cante,
Sapatos vermelhos ao fogo. A gente pode pensar no fogo de duas formas. Um, que traz a celebração da vida, transformação. Se a gente pensa na nossa alimentação, na nossa cozinha, o Feng Shui fala que o fogão é o rei da casa, porque é lá que se transformam os alimentos, é ele que traz esse lugar da transformação, através do seu fogo. Mas há também o fogo da destruição, e a gente precisa aprender a diferenciá-los. Um vivifica, outro destrói. Se no caminho para atendermos a nossa família, ou ao parceiro amoroso, ou a um amigo, nós nos anulamos, nós começamos a morrer também. E essa aridez, essa secura, ela vai ser traduzida no nosso comportamento. Quando nos tornamos simpáticas demais, controladas demais, inseridas demais naquilo que esperam e de menos naquilo que somos, estamos a atirar ao fogo da destruição os nossos ossos espirituais, a nossa essência. E aí a gente pode parar agora e pensar um pouco nas pessoas próximas, nas mulheres mais próximas, as nossas tias, as nossas mães, talvez, as nossas madrastas, as nossas irmãs, quantas delas, para se encaixar no mundo, perderam algo da própria alma? Quantas de nós, para não passar pelo julgamento do outro, para estarmos nesse lugar da aceitação, não deixamos queimar algo dos nossos ossos, né, nesse fogo da destruição? Muitas mulheres fizeram um terrível voto muitos anos antes de compreenderem que não o deveriam ter feito. Ainda jovens, privadas de apoio e estímulos básicos, e cheias de tristezas e resignação, pousaram as canetas, calaram as palavras, desistiram dos sonhos. Aquelas que um professor vira e diz assim: "Ah, mas escreve tão mal, como é que você escreve assim? Olha, vai, refaz tudo isso, que isso aqui não presta. Você dança? Por que você está dançando assim em público? Não, não dança, isso é feio, volta, vai ficar ali sentadinha." E às vezes isso vem tão cedo que não e vem de quem nos protege, né? E vem justamente dessa velha ressequida, e a gente não tem como se defender. A gente precisa aprender a fazer justamente essa diferenciação para preservar o que é nosso, o que é sagrado. E mais, para que a gente não vá para o lugar da velha ressequida, para que a gente não se torne aquela que priva o outro de ser quem ele é, que priva o outro de ser feliz com as nossas normas, regras, para que todos possam ser aceitos e possam todos ser iguais. A grande questão é que mesmo que eu atire ao fogo, eles vão continuar lá, mas de uma outra forma. Eles vão continuar lá como um grande buraco, um grande vazio. E é esse vazio que vai se tornar uma fome descontrolada de vida, uma sede insaciável, uma avidez por algo que eu nem sei bem o que é, desde que me faça sentir viva. O desejo de saciar a fome começa a se tornar mais forte do que a própria fome. E é aí que a menina fica fissurada pelos novos sapatos vermelhos. Ela acredita que ele vai devolver o mesmo sentimento do início da história. Ela quer aqueles sapatinhos de qualquer maneira. E isso turva completamente o raciocínio, a ponto dela não perceber a armadilha daquela piscadinha de olhos. Por que de repente o sapateiro tem ali uma criança, uma idosa que diz: "Não, eu não quero", e tá ali o sapateiro que pisca o olho porque percebe que ela não vê, que a idosa não vê. Há algo de errado aqui. Mas a menina não consegue, porque ela perceber, porque ela já está desconectada da intuição. Álcool, drogas, relacionamentos duvidosos, compulsões alimentares, compulsões sexuais, os excessos. Eu acho interessante a gente fazer um recorte disso aqui para olhar para o nosso mundo. É muito fácil quando a gente vê alguém que está numa situação dessa e fala assim: "Olha, mas tá, usa droga, ou bebe, ou tá ali cada vez com uma pessoa diferente, ou tem uma compulsão alimentar. Como assim não percebe que tem que parar? Que compulsão sexual é essa?" Esse lugar de julgar o outro, de estar do lado de fora, é muito cruel quando a gente não faz esse mergulho aqui, ou de julgar a nós mesmas quando nós estamos aqui nesse lugar, que é por quê? Por que que isso acontece? Que sede é essa? O que que eu estou buscando? O que que aquela outra pessoa está a buscar com todos esses excessos? É uma pessoa esfomeada, ávida, ressequida.
com desejo de vida que está ali tentando não se transformar naquela velha. Né? Há aqui uma luta, só que lá está. É uma luta pelo caminho errado. Não, esse caminho não vai dar aquilo que ela busca. É a sedução do prazer de só mais uma dancinha, é só mais hoje, é só mais um gole, né? É só mais um cara, é só mais uma história. Uma mulher esfomeada de vida busca qualquer coisa que preencha este buraco. Tem um buraco ali, tem um buraco que dói. E quando a gente ouve o relato das pessoas que estão nesse lugar, é exatamente isso, é um lugar de dor. Dói, é um vazio que dói. E eu preciso de qualquer coisa para parar a dor. E avançam sedentas rumo à própria destruição, iludidas pelos sapatos reluzentes. Clarissa traz essa estatística interessante que 9 em cada 10 mulheres com problemas psicológicos trazem um histórico de traumas, mágoas e uma intensa fome da alma. Calçam sapatos vermelhos e não questionam. Olha, vem, me ajuda em qualquer coisa? Dá aqui, vou calçar e vou sair por aí a dançar. A armadilha 4, os danos no instinto básico, a consequência da captura. E aí a gente volta a falar lá da analogia com os bichinhos, né? Os animais, quando são capturados, eles mudam completamente os seus hábitos vitais iniciais, são todos alterados, o cio, a alimentação, o sono, eles se tornam mais irritadiços, mais agressivos, letárgicos também. Quando os instintos inatos são convocados a se retirarem, a gente encontra então o tal vazio. Mas não é o vazio da página em branco, aquele que traz a potência de eu posso escrever aqui qualquer coisa, do recomeço. Né? Não há potencial criativo, é um vazio avassalador, é um vazio pesado. É o vazio que diz, não dance em público, o que é que vão dizer? Batom vermelho? Não, não use batom vermelho. Nunca diga não, né? Ou as pessoas vão deixar de gostar de ti. Diferente do processo educativo, esse sim ele é importante, porque ele desenvolve socialmente, esse processo da captura do instinto, ele propõe uma sobredomesticação, ele rouba a nossa singularidade, ele quer transformar todos em um só, você tem que ser igual a todo mundo, você tem que comer como todo mundo, você tem que ser boa aluna como todo mundo, e ele lança essa mulher cheia de desejos no mundo de armadilha. A Clarissa traz o exemplo da Janis Joplin, e é um exemplo muito interessante, porque é a história de uma menina americana, estadunidense, frequentadora da Igreja Batista do sul do país, elite, branca, e que de repente era convidada a estar ali como todas as pessoas. As colegas todas usavam maquiagem, ela não gostava de se maquiar. E ela era criticada por isso. Ela começa a cantar, ela sobe para o alto da colina para cantar e ela é criticada por isso. Os professores chamam os pais, fazem queixa, ela precisa ser enquadrada. E ela começa a fazer alguns jogos. Primeiro ela vai para a boazinha, ela finge que aceita, mas à noite ela foge para cantar, para ir para os bares de jazz. E depois de um tempo, quando ela se vê livre, ela está tão esfomeada que ela vai para qualquer coisa que traga para o corpo dela uma sensação de vivificação. E é assim que ela vai parar nas drogas, ela vai parar no excesso, e ela morre de overdose, se não me engano, com 27, 20 e poucos anos de idade. Né? Então, é alguém que estava ali entrando no mundo, né, cheia de criatividade, de desejos, mas que é convocada a ser igual até um ponto em que ela se perde de si mesma. Essa é a grande consequência da captura. A gente pode perder aquilo que é o mais sagrado para nós, né, o nosso instinto. Só que aí a fera acordou. Né? É a armadilha 5, que é como é que eu vou dissimular isso aqui? Eu vi os sapatinhos, o sapateiro piscou o olho para mim, eu já estou com ele aqui na mão, estou cheia de fome, eu tenho uma vida secreta e eu preciso colocar ela do lado de fora. Diante da cegueira, a anciã não viu, mas agora, sorrateiramente, ou seja, se não fosse algo se fosse algo que eu pudesse mostrar, vamos lá pensar com a menininha, eu não ia levar sorrateiramente. Então, eu estou aqui propondo já uma vida dupla. Uma mulher pode tentar adaptar-se até o momento em que não aguenta mais. E aí, deixa irromper a sua sede de vida. Só que agora, assim, os instintos de defesa,
Tudo que a fizer sentir qualquer coisa poderá brilhar como os sapatos reluzentes. A excitação das drogas, o torpor do álcool, o frisson da conquista de novos parceiros. A menina, ela conspira com o sapateiro. Ela disfarça a sua escolha, mas isso tem um preço. A vida secreta não fica secreta durante muito tempo. Ela tem uma pujança, ela aparece, a menina põe os sapatinhos e vai para a igreja. Ela vai para a cerimônia de crisma. Todos veem o sapatinho dela. Todos veem que ela tem aqueles sapatinhos vermelhos. E é assim que acontece. Por mais que a gente disfarce, por mais que a gente tente dissimular, há algo que aparece. E a questão é, se eu estou tentando dissimular, significa que tem algo aqui que eu preciso rever. A grande questão dessa armadilha, eu até posso ter uma vida secreta, eu até posso ter uma outra vida, mas ela também vai ter um custo. Ela também vai trazer para mim algum tipo de ônus, e eu preciso saber se eu estou pronta para assumir o ônus de dissimular os meus desejos, de escrever só no cantinho à noite, sem ninguém ler os meus poemas, de dançar só quando eu estou sozinha, de não me mostrar para o mundo, porque talvez eu tenha medo, medo de ser vista. Aceitar os longos almoços familiares para logo depois se desvencilhar e se entregar a prazeres sem limites. Permanecer em casamentos desgastados por medo, mas esfomeadamente desejar ou mesmo viver outras histórias. É assim que agem mulheres que temem o castigo, o ridículo ou a humilhação. É assim que agem as mulheres com instintos feridos, que acabam por fazer alianças com quem lhe oferecer, num piscar de olhos, uma solução mágica para sua dor. Temem o castigo, mas já não vivem sem as pequenas recompensas. Existe um podcast muito interessante, que é o Talvez Seja Isso, são duas meninas muito, muito, muito queridas, não são psicólogas, mas elas fazem a leitura do livro, e elas trouxeram um exemplo muito interessante para esse tema, que é a pessoa que está de dieta e vive ali a comer salada, né, num processo de eu vou comer só salada, mas à noite, à madrugada, levanta, vai à cozinha, onde ninguém está vendo, né, e devora uma lata de leite condensado ali, em pé mesmo na pia, né, meio de guti-guti, como uma sabotagem, que é essa vida dupla que ninguém está vendo, mas é uma sabotagem para quem? Eu estou me escondendo de quem? Eu não consigo ficar sem a pequena recompensa. Não seria muito mais fácil, talvez, ao invés de levantar à noite, devorar um bolo inteiro, me permitir fazer uma refeição que realmente me alimente, ao invés de ser só a salada? Dividir com alguém, olha, estou com muita vontade de comer um pedaço de bolo, então vamos sentar e comer uma fatia, ao invés de levantar à noite e devorar o bolo inteiro. Então, esse é o preço dessa vida dupla. É não perceber que tanto o sapateiro quanto o soldado representam esse predador natural da psique, né? Esse personagem que vai mudando de forma ali, se disfarçando, para seguir com as armadilhas, para que você não recupere o instinto perdido. Ninguém faz alianças com o Barba Azul sem perder algo de importante. Em algum momento isso vai transbordar, sufocar e mostrar-se. A cena do soldado é interessante porque ele tamborila ali no pezinho dela, na sola do sapato, quase que como convocando e ativando algo ok, né? Você é a menina que gosta dos sapatos vermelhos, então vamos lá, vamos ver se você banca. Pode passar. 6. Curvar-se ante o coletivo. Essa é a próxima armadilha, que é a armadilha onde a anciã se perde. É aquele lugar do eu preciso tanto pertencer, eu preciso tanto que me aceitem, que eu vou. Certo, tá bem, vamos lá, vou tirar aqui os sapatos vermelhos. Eu vou deixar que eles sejam levados. Ao ponto, né, e isso é muito interessante na nossa sociedade, de que muitas mulheres acabam vigiando umas às outras, como eu não posso, então você também não pode, então olha o tamanho dessa saia, olha, você viu como é que ela se veste, você viu como é que ela se exibe, olha só como ela fala, ela gargalha tão alto, e a gente começa a fomentar e a perpetuar essa opressão. O mito da caverna de Platão fala um pouco sobre isso, né? Sobre aquele que sai, vai lá fora, vê o mundo e volta para contar aos outros como é incrível, e os outros que estão ali dentro têm tanto medo que matam.
essa pessoa. Né? Não, você está louco, eu prefiro te matar do que acreditar que lá fora existe algo mais leve, que não seja tanta dor. E aí a gente precisa olhar para a nossa psique selvagem como algo a ser protegido. É, é a mesma história do patinho feio. Se esse aqui não é o meu grupo, eu preciso me isolar, talvez, me adaptar de uma maneira à minha própria natureza e ir sendo sempre em busca do meu grupo para que eu não seja mutilado para caber na caixinha do outro. Quando os lobos eles são acossados, né, quando os lobos se veem de novo numa situação complicada ou difícil, eles não fazem como nós e trazem o ai, de novo, ah não, olha só, não deu certo de novo, a relação não deu certo, o trabalho não deu certo, o que que eles fazem? Automaticamente eles saltam, eles atacam, eles correm, eles mergulham, eles fazem o que tem que fazer, eles enfrentam. É essa a nossa psique selvagem, é isso que a gente precisa, de alguma maneira, perceber que há caminho de resgate, sim. E que diante daquilo que me incomoda, eu preciso saltar, atacar, correr, mergulhar, gritar, fazer o que eu tenho que fazer, para que eu possa fugir das armadilhas que vão tentar capturar o meu instinto, a minha criatividade, o meu eu a todo tempo. Pode passar. Tudo bem até aqui? Eu estou indo um pouquinho mais rápido para ver se a gente consegue ler tudo, tá bem? Sim, Inês, está tudo bem. Pronto, ótimo. Armadilha 7, a tentativa de ser boazinha demais, que é a normalização do anormal. E aí a gente pensa, será que as pessoas que eu conheço que são boazinhas demais, por que elas são tão boazinhas e são capazes de verdadeiros ataques de fúria? Tem algo lá dentro? A menina tentou seguir o curso da sua história, foi interrompida pela carruagem, tentou dissimular a vida dupla, não funcionou, e agora vai tentar ser boazinha. Vai fingir que não usa mais os sapatos. Mas seus pensamentos e seus olhos não se descolam dos sapatos. Ao ser boazinha, a mulher se esforça para fechar os olhos a tudo que vê, na tentativa de normalizar um estado anormal da psique, que é um estado sem desejo. Que é, eu aceito, eu tá bem, eu tô feliz assim. Não preciso de mais nada além do que eu tenho aqui, mas lá dentro há algo que grita. Minimizar as ameaças, achar que tudo vai passar e que se está feliz, mesmo que nada daquilo faça sentido, faz com que a mulher se torne perigosa para si mesma. Ela mergulha num tédio esvaziado de sentido, na cegueira, assim como a anciã da história, e deixa de se proteger. A descrição de um experimento chamado aprendizado da impotência, que é algo extremamente cruel, mas que quando a gente para pensar em mulheres que estão em relações abusivas e prolongadas, se encaixa perfeitamente. Eles põem um cãozinho dentro de uma caixa e começam a dar choques do lado direito. Toda vez que o cãozinho encosta do lado direito, ele salta para longe, porque ele não quer tomar o choque. E ele vai tomando o choque do lado direito e saltando. Depois o que eles fazem é começar a dar choques do lado esquerdo, e ele começa a saltar para o outro lado. Depois os choques começam a ficar aleatórios, ele não sabe muito bem de onde é que vai vir, se é da direita, se é da esquerda, se é do chão. No início ele se debate muito, ele fica completamente enlouquecido com aquilo, com a dor e com o movimento de tentar se livrar, mas depois de um tempo ele para e se deita, e fica ali, no chão da gaiola, tomando um choque atrás do outro, um choque atrás do outro, e já não luta mais. E a parte pior disso é que a segunda etapa do experimento é abrir a porta da gaiola. E a gente vai pensar que o cãozinho vai sair de lá a correr. Ele continua deitado, tomando choques de todos os lados. Ele aprendeu a ser impotente. Ele aprendeu a parar de lutar. Ele aprendeu que ele tem que se contentar com aquilo. E é isso que acontece com muitas de nós. Normalizar o anormal e perder a nossa capacidade de fugir. E por fim, a armadilha 8, a dança descontrolada, a obsessão e o vício. O homem da barba vermelha deu vida aos sapatos, quando ele tamborila ali no baixinho da sola do pezinho dela, mas não é a menina.
No início ela não percebe, ela acha que é ela que dança, e que dança gostosa. Até ela perceber que ela quer ir para a direita e o sapato vai para a esquerda. Ela quer ir para a esquerda e o sapato vai para a direita. E aí ela se dá conta de que ela está sendo controlada pelos sapatos. Ela está sendo controlada pelo vício, pela droga, pela bebida, pela compulsão. Já não há limites, só excessos. Se inicia uma dança com a morte do eu, a morte da potência criativa. Quando não identificamos que aqueles sapatos nos mortificam, nós podemos ser mortos por ele. A gente precisa aprender a identificar o perigo. Onde é que ele está? Porque ele vai sempre se disfarçar de alguém que dá uma piscadinha de olho, de alguém que chama para dança, de alguém que faz um convite com um sorriso, mas lá está aquela barba vermelha estranha, o que será que aquilo quer dizer? Mas lá está aquele sapateiro que pisca o olho para mim, mesmo aqui contrariando alguém que me ensina, que me orienta, o que aquilo quer dizer? A gente precisa estar com nossa atenção, né, voltada para a identificação do perigo, é treinar os nossos instintos. E aí vamos da êxtase, do encanto daquele sapato ao horror, né, é a chegada do vazio. É o caminho do vício, de tudo que a gente tem falado até aqui, as drogas, os excessos de todas as formas. Todas as vezes, e isso é muito importante, meninas, que compensarmos uma vida de feridas, de traições, de abandonos, com excessos de prazer, excessos de raiva ou excesso de negação, vamos entrar no vazio. Todas as vezes que a gente tentar compensar algo que, sem tentar resolver, sem tentar digerir, eu só quero compensar. Ah, eu sofri demais, agora eu mereço. Ah, foi tão difícil, agora eu vou me permitir. Ah, passei por tanta coisa, agora eu vou. A gente vai estar sempre entrando, até momentaneamente, vamos sentir ali um alívio, aquele prazer vai chegar, mas é um prazer irreal, que vai deixar novamente espaço para o vazio. E aí a gente entra na dependência. Quando uma mulher se perde da sua vida feita à mão e se torna obcecada com a recuperação, eu preciso sair disso, seja de que forma for, ela vai se deparar com a dependência. Ela está em busca de algo que pareça com o que já teve, mas já não é mais aquilo. Ela vai se deparar com algo que vai aprisioná-la, que vai trazer para ela um vazio sem fim. E é então quando ela encontra o carrasco. Ela tá, nesse momento, ela já está desesperada para tirar os sapatos, para deixar o vício, para abandonar, seja lá o que for aquilo, que ela já percebeu que é uma prisão. Só que já é tarde. E aqui a gente vai encontrar muitas mulheres que já se sentem mortas, que já acham que não vale mais a pena, que eu já estou casada há 50 anos, eu já não vou tentar mais nada, eu já estou nesse emprego, falta só 5 anos para me aposentar, ou 10, então eu aguento mais 5 ou 10 anos, eu vou desistir. Estar sem os pés é não ter onde se apoiar. Quantas vezes já nos sentimos assim, sem apoio? Ao sair de um emprego de mais de 20 anos e apavorados com o recomeço, de um casamento de 15 anos e sem saber para onde iremos, como é que vamos andar, estamos sem pés. Nesse momento, a intervenção do carrasco, que corta esse mal pela raiz, aponta exatamente para esse lugar, né? Para um lugar de recomeço duro, para um lugar de recomeço difícil. Ninguém disse que é fácil sair de um trabalho que você já está ali há 20 anos. Ninguém vai te dizer que romper um casamento que não te faz feliz, mas que há 15 anos você consegue empurrar com a barriga para se manter segura, vai ser fácil. A gente não sabe, não sabemos quais vão ser os caminhos, mas a gente precisa dar espaço para que esses pés mágicos novos possam crescer. Ou eu preciso, talvez, ali me arrastar um pouco até a casa e a caverna da Baba Yaga e dizer, olha, cuida aqui um pouquinho de mim, até que eu possa sarar e começar de novo. Até que eu possa, por mais dolorosa que seja essa separação com aquilo que estava ali me destruindo, que eu possa abrir as portas para começar de novo a reconstruir, que eu possa dar um significado novo, costurar um sapato novo, tentar mais uma vez.
O carrasco, ele acaba cumprindo mesmo essa função dolorosa, né, daquela pessoa que te diz, não, já chega não, não, já foi muito, não é a hora do basta. Ah, mas não tenho garantia. Ninguém tem garantia, então vamos lá cortar esses pés. Vamos, às vezes a gente pensa muito, não precisa ser aos poucos, mas tem coisas que precisam ser arrancadas da nossa vida, né, com toda a dor, né, quem já passou por separações ou por mudanças muito potentes na história sabe do que eu estou falando. Tem coisas que precisam vir mesmo com uma dor muito forte para que a gente consiga seguir, senão a gente vai sempre ter ali a tentação de ficar agarrado àquilo e não deixar embora, porque é seguro, né, porque de alguma maneira dói, mas eu já conheço, né, é aquele inimigo íntimo, né, não é desconhecido, é íntimo. E aí, é só aí que a gente consegue partir para a cura dos nossos instintos feridos. Eles só vão conseguir se recuperar se a gente ultrapassar essa etapa, se a gente extirpar, se a gente arrancar, né, se a gente tirar aquilo que nos faz mal. Se a gente entender que o excesso é tão penoso para o eu quanto a escassez. O excesso e a escassez vão trazer para o nosso ego, para a nossa construção subjetiva, danos na mesma proporção. Precisamos lutar, rastejar sem pés, e se for preciso, seguir até ela, La Loba, né, a nossa mulher selvagem. Precisamos resgatar a nossa mulher esqueleto lá do fundo do oceano, até ganharmos forças para cantar a canção do renascimento. Precisamos entender que o caminho mais fácil não é a resposta é o caminho mais nosso, seja lá o que for que isso queira dizer. E mesmo que a gente não esteja, que a gente não tenha aqui essa preparação, a gente precisa ir em busca da matilha. A Clarissa coloca uma fala que eu achei incrível, que é: aquele que não sabe uivar, não encontrará a sua matilha. Se eu não souber gritar e dizer dói, se eu não souber sinalizar, olha, eu estou aqui, me salvem, eu nunca vou encontrar a minha matilha. Aquele que não reconhecer a linguagem da sua essência, emudecerá. E para finalizar, as provocações de sempre. Primeiro, qual é que foi a sua carruagem dourada? Qual foi a hora em que você deixou ali seus sapatinhos vermelhos feitos à mão para trás? A essência criativa precisa que saibamos separar isso daquilo. Os sapatos que vivificam dos que mortificam. Isso exige um olhar para dentro, um resgate do caminho na direção dos instintos. Ufa, eu não sei vocês, mas esse capítulo foi um soco na boca do meu estômago. Vamos lá, meninas. Quem quer falar? Ninguém? Todas emudeceram? Não, eu posso falar, Inês, sou quase sempre aqui atrevida, sempre, no início. Curiosamente, eu hoje, foi uma situação a nível de uma colega de trabalho, em que estava-me a relatar, ela tem um casamento em que o marido é alcoólico, e que ela dizia-me efetivamente que não tem forças para sair do casamento, porque eu perguntei qual era a razão principal para ela dizer que não tem forças, ou o que é que ela precisava para conseguir ter forças, e ela dizia que essencialmente não sai do casamento porque era um desgosto grande que ia dar ao pai e à mãe. Porque o pai e a mãe assumiam aquele genro como um filho que sempre quiseram ter e nunca tiveram, porque só tinham duas raparigas, portanto é ela e a irmã. E isto é muito complicado, e depois temos ali uma filha que efetivamente está a dizer: mãe, sai deste casamento, mãe, eu não aguento mais este casamento, eu não sei o que é que tu estás à espera. E ela hoje dizia-me: eu não consigo, eu não vou ter forças para. E isto realmente é um bocadinho complicado, porque é algo que se arrasta há muitos, muitos anos, e ela, no fundo, ela deixou-se morrer por dentro. Ela vive em função do que os outros querem, ela anulou-se completamente. E eu hoje dizia, porque andava a ler o livro, é assim: Júlia, ela chama-se Júlia, isto já é a normalidade para a Júlia dentro da normalidade que é, porque não é normal a Júlia estar-se a anular completamente
a si, enquanto pessoa, porque está a viver em função dos outros e acaba por estar infeliz completamente. E isto é tão frequente, as pessoas não conseguirem já ter forças, porque acho que tudo que já morreu muita coisa dentro dela e ela sente-se mesmo sem forças e isto é complicado, realmente nós conseguimos perceber, não é perceber, fazer entender àquela pessoa que é possível fazer a mudança, que é possível dar o salto, que é possível, porque ela não acredita efetivamente, ela neste momento é tantos anos que ela já não acredita que é possível dar esse salto e às vezes é complicado porque há muitas mulheres nesta situação e como eu estava a ler o capítulo eu achei, olha que engraçado e hoje vamos falar sobre isto e tive de manhã 1h30 a conversar com ela e pronto, e ela não acredita que é capaz, não, ela diz eu prefiro me anular, prefiro pensar que não existe, e isto para mim é normalidade, pronto, e é muito doloroso, e perceber que há muitas mulheres nestas situações é complicado. Pronto, e queria partilhar esta história, que não é minha, mas que há muitas mulheres à nossa volta com este padrão e a aguentarem tudo e ela desde-me descrever que ele se urina completamente quando está alcoolizado, de ter comportamentos o mais estranho possível e ela aceita como uma normalidade. É muito estranho mesmo. Que doloroso, Célia, a gente pensar Sim, que ela faz isso por causa dos pais, dos e que, pais. olha, os pais podem continuar sendo os pais deles, se eles gostam tanto, mas, no entanto, Sim, há algo dela nisso, e o que você vê é essa menina, tal qual a menina da história, né, com seus sapatinhos vermelhos, ali ainda com um instinto muito vivo, dizendo, mãe, sai disso, mãe... Tá falando para pai, mas ela tá dizendo, mãe, vai embora, ou seja, isso aqui não é o saudável, mas ela já não consegue ouvir porque já exatamente normalizou a anormalidade e certamente exatamente. está cheio de medos, medo do julgamento, medo do que vai ser depois, ao ponto de aceitar viver dessa forma. E a gente pode pensar ainda uma outra coisa, sabe, Célia, quando a gente tem alguém numa situação como essas, tem ali um alcoólico, um alcoolista, ele precisa de ajuda, ele precisa buscar ajuda, mas talvez ele já não Sim, busque. Talvez para ele seja tão mais interessante se manter nessa posição, porque isso mantém o casamento. Se eu procuro ajuda e fico bom, talvez ela vá embora. Então eu vou continuar aqui, sendo do mesmo jeito, porque isso mantém ela aqui do meu lado. Isso é muito cruel, mas acredite que é real e acaba que vira um ciclo vicioso. Um vai ali alimentando o outro e ninguém consegue quebrar. A esperança é que essa menininha não entre nesse ciclo também, que ela não perca os instintos. sim. Porque curiosamente eu depois estive a questionar, há um passado, não do pai dela, mas há um passado de um tio, há um passado de um avô alcoólico, ou seja, ela já cresceu não com o pai, mas com padrões a repetirem-se, ou seja, o avô alcoólico, o tio alcoólico, portanto ela tem este padrão muito marcado e eu disse eventualmente que a Ana corre muitos riscos porque ela está a crescer nisto de ir buscar um padrão idêntico a este. É muito frequente isso acontecer e realmente acaba por ser um bocadinho complicado. As pessoas depois estão amarradas a tudo, é como se tivessem pés amarrados, mãos amarradas, tudo, e que não conseguem ver que há uma. E ela tem tido algum acompanhamento. Quer a nível psiquiátrico, quer psicológico, e não sai, não consegue. Ela hoje dizia, eu já não, eu acho que já não sou capaz, eu não quero já, já, ela já me dizia, eu não quero, porque realmente é muito penoso, realmente ver que alguém está nestas situações e que não consegue ver que realmente há luz ao fundo do túnel, que é possível fazer essa caminhada, pronto, mas infelizmente há muito, muito. Eu acho que ela até consegue ver, mas ela tem muito medo de Medo, enfrentar. muito, 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 muito Entendeu? Ela mesmo. já se sente confortável, de um jeito desconfortável que ela aprendeu a viver. Entendeu? Sim, no fundo é a questão que a gente estava a falar, que é a É, normalidade dentro da normalidade. isso. Pronto, já é o Mas ela normal e sabe já. que tem a luz, é que ela não quer enfrentar. A verdade é essa, né? Que é difícil mesmo. Tem uma Eu Sim, acho. acho que frase é. aqui que a gente usa que é ruim com ele, pior sem ele, né? É. Então tem gente que abraça isso para todas as situações, não só no relacionamento, em tantas outras, e se justifica o tempo todo com essa frase. Eu tinha uma colega de trabalho que era diariamente humilhada
E aí, quando a gente falava, você tem potencial, você pode sair. Não, ruim com esse emprego, pior sem esse. E aí, ela podia ser a dona da empresa. Sim. É muito cruel a gente perceber a situação de submissão a que nós somos expostas, né? É quase um aprendizado do feminino, né? Você tem que cuidar, mas olha, agora você vai abandonar o marido, logo agora que ele precisa tanto de você, agora o emprego, você está aqui, você tem tanto potencial, é esse lugar do aprendizado da impotência, né? Você leva ali tanto choque, que a porta até pode estar aberta, mas você já não vai a lugar nenhum. Sim, eu acho que há muita gente a viver essa experiência mesmo, que está ali a porta aberta, mas não conseguem perceber que a porta está mesmo aberta e continuam a viver essa vida delas, é muito complicado mesmo. E isto é mais do que o que nós pensamos que possa existir, é mesmo melhor do que ninguém. Tem a noção com certeza disto, tem a noção disto. Posso falar um bocadinho? Pode falar. Só contar uma história de uma gaiola dourada com a qual eu estive dentro e consegui fugir. Consegui fugir, porque eu estive dentro de uma gaiola dourada num relacionamento com um homem durante pelo menos 7 anos, em que era um relacionamento que não era ao mesmo tempo, era um namoro que não era ao mesmo tempo. Estávamos a construir uma casa, é uma história já antiga, porque já foi há alguns anos e eu consegui sair da gaiola. Até começar a perceber que estava mesmo engaiolada, mas perceber que ele queria me amarrar lá dentro, mas ainda não estava amarrada na gaiola.